A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Diógenes e eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, um conhecimento para agregar em nossa vida. Falando um pouco sobre Salmos. Salmos que muito provavelmente foram escritos na Palestina e na Babilônia. Sabemos que Salmos é o inário de Israel. É formado por 5 livros ou 5 seções, sendo 150 salmos. Desses 150 salmos, 100 salmos têm o nome dos autores na introdução e 50 salmos não têm o nome dos autores na introdução. Dos 100 salmos que têm nome dos autores na introdução, Moisés escrevera 1, Davi 73, Salomão escrevera 2, Asaf escrevera 12, Emã escrevera 1, Etã escrevera 1, e os filhos de Corá escrevera 10. Dos 50 salmos que não tem o nome dos autores na introdução, Davi e Salomão escreveram diversos desses 50 salmos, cujo nome, já dissemos, do autor não aparece, conforme podemos observar nesses próprios salmos. Contudo, não é possível determinar a autoria do restante dos salmos que, muito provavelmente, não foram escritos nem por Davi e nem por Salomão. É muito provável que os salmos, como nós temos hoje, reunidos e compilados no formato atual, fora feito por Esdras. Salmos fala de alguns temas interessantes, como Cristo, Deus, a palavra de Deus, criações, os sofrimentos e a redenção do povo de Deus. Dentre os 66 livros por Deus inspirado que formam o cânon das Escrituras Sagradas, Salmo, dentre esta maneira que nós temos hoje das divisões dos livros sagrados, ele está como o 19º de todos os 66 livros da Bíblia Sagrada. É composto por 150 salmos, tendo 2.461 versículos ou versos. Desses versos, 2.027 são de história, 160 são de profecias cumpridas e 274 de profecias ainda não cumpridas. Salmos contém 163 perguntas, 413 ordens, 338 feitos de Deus, 124 votos, 174 afirmações de louvor, 118 queixas, 72 fatos a respeito de Judas, 128 fatos a respeito do Messias, 281 bênçãos, 190 fatos a respeito dos salmistas, 78 atos dos justos, 101 atos dos ímpios, 233 pecados registrados, 582 pedidos e 187 motivos para os pedidos. Ao estudar esses pedidos, podemos ver quão poucos dizem respeito a Deus e a sua vontade. A maioria deles tem a ver com o homem e com sua súplica para sair de suas dificuldades. Essa é a parte primeira, que Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Diógenes Almeida, seu irmão, seu amigo em Cristo Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Salomão, baseado em Eclesiastes, o pregador. Se for dar um tema
ao que eu quero compartilhar com vocês. O tema então é O Pregador Eclesiástico. Eu gostaria de refletir sobre ele e compartilhar com vocês em algumas partes. Salomão, ele era filho de Davi, rei em Jerusalém sobre Israel. Era um homem escolhido por Deus, ungido e consagrado. E uma das melhores ações de Salomão foi pensar primeiramente em Deus e na sua obra, do que pensar em si mesmo. Esse fato deu-se quando o Senhor lhe apareceu em sonho e lhe fez uma proposta. Pede-me o que queres e lhes darei. Poderia ter Salomão pedido riquezas, fama, sucesso, vitórias na guerra, mas seu pedido nada foi pessoal. Porém, se preocupou em executar a obra que Deus lhe confiou, a saber, ser líder sobre Israel. Baseado nessa preocupação, foi que Salomão pediu sabedoria. Ele explicou o porquê desse desejo, para ter capacidade de conduzir o povo, guiar o povo de Deus. Não a pediu para se vangloriar, mas para que pudesse ser justo com o povo que pertence a Deus. Pois, embora Israel tivesse rei, Israel era propriedade peculiar de Deus. Mas no decorrer de sua vida, Salomão se viu envolvido na idolatria. E este fato ocorrera em consequência das suas muitas mulheres. Dois fatores levaram Salomão à vida pecaminosa: a poligamia e a aliança política. A poligamia não se deu a princípio por Salomão ser mulherengo ou coisa do gênero, mas esse ato foi motivado por outro, a saber, alianças políticas. Em outras palavras, Salomão se relacionava com mulheres pagãs, muitas das vezes filhas de reis, para fazer alianças políticas com esses povos pagãos. Talvez no aspecto de fazer uma boa aliança política, uma boa vizinhança com os povos vizinhos, para que pudesse desenvolver o melhor comércio para o seu povo. Lamentavelmente, ele acabou nessa aliança casando-se com essas mulheres. Esse foi o primeiro fator que derrubou Salomão. O segundo é a aliança política, que eram realizadas como uma forma de facilitar o comércio, o desenvolvimento entre os povos. Contudo, por exemplo, casar com a filha do rei do Egito facilitou o comércio e a desenvoltura dentre esses dois povos. Mas, como já falei, isso acabou levando Salomão ao paganismo dessas mulheres, a cometer práticas que são condenadas pela palavra de Deus. Logo, Salomão se encontrou envolvido com a idolatria de suas esposas pagãs. Quando deparamos na vida deste homem escolhido por Deus, nós encontraremos no livro de Eclesiastes alguns pecados que Salomão cometeu em sua vida e que o levou a uma decadência espiritual profunda. E na próxima parte, nós vamos falar sobre esses pecados que levaram Salomão a uma decadência espiritual profunda. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus, pastor Diógeton Almeida. Somos nada sem ti, Senhor. Somos nada sem ti, Senhor. O que seria de nós sem a tua presença? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam nos recursos financeiros, outros confiam nos recursos materiais, outros confiam na força do teu braço. Todavia, Senhor, nós confiaremos no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, fez o sol, a lua, as estrelas, fez o mar, fez as constelações, os planetas. O Senhor que fez todas as coisas. O Senhor que abriu os céus e derramou chuva
sobre o povo de Israel após um período de seca. O Senhor que abriu o mar vermelho quando Israel estava diante daquele mar e não sabia como passar para o outro lado. O Senhor, meu Deus amado, que deu um filho para Ana diante do desespero de uma mulher estéril que ansiava ser mãe. O Senhor que deu para a nação de Israel um homem chamado João o Batista, também veio de uma mulher estéril que precisava de um filho. E Isabel que era esposa de um homem, que era um homem temente ao Senhor, Zacarias. Mas muita gente olhava para Zacarias e dizia: Zacarias, o senhor é um grande sacerdote, mas está debaixo de maldição, porque a sua mulher não tem um filho. E para aquela época, se a mulher não gerasse um filho, eles viam isso como ausência da bênção de Deus. Mas aquela mulher alcançou a misericórdia e a bênção do Senhor. E tanto no caso dela, pai, de Isabel, como no caso de Ana, o Senhor não só abençoou a vida delas, mas lhe deram filhos, que foi profeticamente importante para o povo de Israel. E foram importantes para o povo de Deus. Porque é assim que o Senhor faz. Sara era estéril e o milagre aconteceu. Ana era estéril e o milagre aconteceu. Isabel era estéril e o milagre aconteceu. Não precisamos ter algo para o milagre acontecer. O milagre às vezes pode vir do Bará. Bará, que no hebraico quer dizer trazer do nada a existência, é a palavra utilizada no princípio criacional de Deus, quando ele disse Deus, e no princípio criou. Quando Deus cria, a palavra criar, Bará, é criar do nada, trazer do nada a existência. É o nada trazendo a existência a algo. Eu não preciso ter algo para o Senhor fazer. E eu creio, Pai. Não crer, Senhor, do acreditar, mas eu tenho fé. A minha fé não é apenas um substantivo, ela é um adjetivo, ela é um verbo, ela é tudo que se faz necessário ser. É mais do que um acreditar, porque o diabo crê e estremece, mas não obedece. É um acreditar, é um crer, é um ter fé de alguém que se esforça todo dia para te agradar, mesmo sendo falho, miserável, pecador, mesmo sendo com uma natureza pecaminosa, mesmo estando em um corpo de pecado, em um corpo fragilizado, limitado, mas é de alguém que crê, que acredita, que tem fé e que tenta aplicar dioturnamente esta fé. Eu te peço a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho, da tua filha, que o milagre possa alcançá-lo, que as bênçãos do Senhor possam alcançá-lo. Ontem eu fiquei mais velho, fiz mais um ciclo, ou um ciclo de 365 dias de presença do Senhor, de aniversário. Mas para mim o mais importante, Senhor, o mais importante é saber que eu estou na tua presença, é saber que o Senhor reina, é saber que o Senhor vive. As lutas podem ser grandes, as batalhas podem ser grandes, mas eu tenho fé, confiança e acredito que grande será a vitória, que grande será o milagre, que as portas se abrirão, que as portas do inferno não prevalecerão, mas que o nome do Senhor será glorificado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericórdia, porque o Senhor é bondade, porque o Senhor é benevolência, porque o Senhor é onipresença, porque o Senhor é onipotência, porque o Senhor é soberano. Eu quero louvar o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.